Antes de entrarmos na matéria que eu vou explicar, fazendo jus ao nome do canal, explicando a notícia, eu quero que vocês compreendam o seguinte. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, eu percebo aqui nos comentários no meu canal, que são indivíduos com baixíssimo grau de intelectualidade, demonstram total desprezo pela vida dos outros, têm total descaso pela democracia, não têm preocupação com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. Vejam, as pessoas que votaram no Bolsonaro esperavam dele uma autoridade, com voz firme, que inspirasse confiança perante os demais poderes da República e junto à comunidade internacional. Mas, ao contrário, ao ser acidentalmente eleito como presidente da República, o que se vê é um pateta, falastrão, atrapalhado com as palavras, desrespeitado e desprezado por todos que o conhecem. Bolsonaro mostra total desconhecimento da realidade que vivemos, parecendo viver em um mundo imaginário, onde não existe pandemia, não existe alta da inflação, não existe o aumento do desemprego, não existe crise hídrica e não existe o aumento da fome e da miséria no Brasil. Os eleitores do Bolsonaro esperavam acabar com a corrupção no Brasil, mas o que se vê é o aperfeiçoamento para arrebatar a coisa pública. O que antes se fazia de forma descarada, agora tem-se um engendramento do sistema de corrupção, com métodos sofisticados, que dificulta a compreensão da população de que se trata de um roubo do patrimônio público. Em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo e repercutida pelo portal O Antagonista, nos dá conta de que funcionários fantasma de Carluxo, o Carlos Bolsonaro, moravam na casa de Bolsonaro, do seu pai, presidente da República. Eu vou deixar em meia tela a fim de que eu consiga ler e transmitir para vocês as informações publicadas na Folha de São Paulo e repercutida aqui no portal O Antagonista. 4 ex-funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro, do Partido Republicanos do Rio de Janeiro, suspeitos de serem fantasmas, tiveram como endereço cadastrado na Receita Federal e na Câmara dos Vereadores uma casa de Jair Bolsonaro. Ou seja, 4 funcionários fantasma do Carluxo, moravam na casa do atual presidente da República. Perceberam? De acordo com as informações aqui publicadas pelo jornal. Se não moravam na casa do atual presidente da República, ao menos forneceram esse endereço como sendo a sua residência. Eu vou continuar e as informações é do jornal Folha de São Paulo. Portanto, não adianta me criticar. Estou fazendo jus ao nome do canal, que é Explicando a Notícia. Na ocasião, Bolsonaro estava casado com a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, sob suspeita de ser a articuladora inicial do esquema de rachadinha no gabinete do vereador, do Carlos Bolsonaro. Então o sistema aqui, ele é mais sofisticado, ele é aperfeiçoado. Não é aquela corrupção do Lula, que foi investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por, segundo consta na acusação, desvio de recursos públicos. Aqui não. Aqui o sujeito se passava de funcionário, recebia pelo trabalho em tese prestado e passava 90% para o Carluxa e ficava com 10%. Daí o nome
rachadinha. O endereço cadastrado na Receita e na Câmara é o local para onde são encaminhadas eventuais comunicações fiscais e administrativas dos funcionários de Carlos. Então, ele fazia esse esquema e se a Receita Federal enviasse alguma comunicação, por exemplo, por movimentação suspeita, antes que o cidadão tivesse acesso, como o endereço é do Bolsonaro, quem teria acesso? Ou o Bolsonaro ou os próprios filhos. E com isso, eles tinham tempo para pedir, por exemplo, às autoridades nomeadas por ele, como o chefe da Receita ou o chefe da Polícia Federal, para que não fizesse nenhum tipo de investigação. Essa é a pretensão deles. E é por essa razão que eu digo que o sistema foi aperfeiçoado, foi sofisticado, dificultando aqui as investigações. Não havendo investigação iniciada, ele pode fazer uma falsa propaganda de que no seu governo não tem corrupção, porque nós tivemos um aperfeiçoamento, uma arquitetura montada para que isso não apareça para o público. Mas o meu canal vai fazer isso chegar até vocês. Tudo que eu vou ler, entre aspas, do jornal Folha de São Paulo. As informações sobre o endereço dos supostos funcionários fantasmas consta nos autos da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que levou à quebra de sigilo bancário do vereador, da ex-mulher do presidente da República e de outras, pasmem o senhor e a senhora, outras 25 pessoas e 7 empresas. Além do Carluxo, da ex-mulher do Bolsonaro, mais 25 pessoas e 7 empresas tiveram seus sigilos fiscais e telefônicos quebrados pela Justiça do Rio de Janeiro a pedido do Ministério Público. É sempre importante ressaltarmos, quando tratarmos de bolsonarista, que os pedidos são feitos pelo Ministério Público, porque eles gostam de dizer que a Justiça está investigando por conta própria, como é o caso lá do inquérito do Alexandre de Moraes. Não, a Procuradoria-Geral da República é quem pede a prisão e o ministro apenas determina. Vamos continuar. A suspeita dos promotores é a de que Carlos mantinha em seu gabinete um esquema semelhante ao atribuído ao senador Flávio Bolsonaro, do Partido Patriota do Rio de Janeiro. Dou uma pausa aqui. O filho 01, que é o senador Flávio, também está sendo investigado por um esquema muito mais sofisticado, muito maior que esse aqui do seu irmão Carlos. Acontece que ele entrou com recursos e esse caso foi para os tribunais superiores por ele ser senador. Ocorre que, quando o crime aconteceu, tempus rege acto. Ele não era senador da República, ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E esse caso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal para saber se ele vai continuar ostentando ou não o foro privilegiado. Sinceramente, eu quero que caia para vir para a Justiça Comum do Rio de Janeiro, que os promotores estão com um pau duro desse tamanho para pegar ele lá. Eu estou torcendo para isso. Que corrupto, para mim, pode ser qualquer um de qualquer partido. Tem que sentir o peso da lei. E esse presidente de vocês, ele é um dos mais corruptos do mundo. Pelo qual foi, por esse esquema todo que eu acabei de ler para vocês, pelo qual foi denunciado sob a acusação de liderar uma organização criminosa, uma organização de lavagem de dinheiro e uma organização de peculato e apropriação indébita. Apropriação indébita. Valores que não lhes pertencem e ele se apropriou indevidamente. E aí eu vejo
esse bando de idiota, esse bando de imbecis bestializados defendendo esse traste e a família desse traste. Não adianta me chamar de comunista nem de petista, porque eu não sou. Mas o que eu não posso deixar é vocês serem enganados do jeito que são. A pessoa sair de casa para ir às ruas, se bem que não foi defender esse indivíduo. O 7 de setembro, 90% das pessoas que estavam ali foram enganadas, né? Eles achavam que ia protestar sobre esse absurdo do combustível que nós estamos vivendo, e chegou lá, era um palanque montado para ele. Peça para ele fazer uma manifestação em defesa própria para ver a quantidade de pessoas que irá defendê-lo. Mande ele fazer. O 7 de setembro ele aproveitou a data simbólica e, se aproveitando disso, arquitetada toda a situação para que transparecesse de que as pessoas estavam ali para apoiá-lo. Na verdade, não foi isso. Milhares de caminhoneiros foram enganados, outras categorias, né? E outros foram pelo civismo ao 7 de setembro, dia da independência, e ele se aproveitou da reunião dessas pessoas para dizer que essas pessoas todas que estavam ali era em seu apoio. Ou seja, é um canalha.